Tudo isso só revela o quão horrível, né, é esse sistema de república presidencialista. Tá? Eu digo isso porque, olha, nós, desde que nascemos, né, a gente não tem, salvo raras exceções, a gente não sabe separar o que é governo, o que é Estado, porque tanto o chefe de governo quanto o chefe de Estado são a mesma pessoa. A gente compara, olha só, se a gente for ver no tempo do Brasil Império, mas pode usar como exemplo outras repúblicas parlamentaristas também, né? Não são melhores do que a monarquia, são piores, mas são melhores do que isso que a gente está vivendo hoje. Onde a gente tem a distinção clara do que é o chefe de Estado e o chefe de governo. No Brasil, o Império, né, a média de permanência no poder dos presidente do Conselho de Ministros, né, dos primeiros ministros, chefe de governo, era de cerca de pouco mais de um ano. Né? Troca-se o chefe de governo com a mesma naturalidade que um técnico de futebol chama um jogador que não está rendendo bem e bota outro no seu lugar. Né? A troca de governo era para acontecer com essa naturalidade. Tá? Da mesma forma que acontece, por exemplo, uma troca de ministérios. Troca-se aquele que não está tendo o rendimento esperado, da mesma forma que se troca um jogador de futebol que não está rendendo bem, não está no seu melhor momento, por mais que seja um craque, né? Ou que por uma questão estratégica ou tática, sobretudo no jogo de futebol, você precisa de uma outra composição naquele momento. Por quê? Porque o secretário de Estado, porque o ministro de Estado, eles são agentes de governo, né? Eles participam do governo, eles compõem o governo, como seria na época do Império, o gabinete. Né? Essa troca ela era para se dar com muito mais naturalidade. E por que, infelizmente, essa coisa trágica no Brasil? Porque não dá para você trocar o governo sem trocar o chefe do Estado, sem trocar o chefe da nação. Né? Ou seja, porque você tem divergências ideológicas, partidárias, doutrinárias, sei lá mais o que, com quem está na chefia do governo, né? Você tem que derrubar o chefe do Estado e deixar a nação acéfala, né? Por pelo menos mais 4 anos, ou sei lá quanto tempo. Esse é o problema grave da República Presidencialista, que a gente não vê em nenhum outro lugar. Se pesquisa aí agora, por exemplo, Espanha, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Bélgica, Holanda, e tantos outros países monárquicos. Hoje, esse tipo de coisa não acontece. A troca do governante acontece com naturalidade, sem precisar ficar preso nessa ditadura do mandato e assim por diante, e você não precisa derrubar aquele que simboliza a unidade da nação, você não precisa derrubá-lo para isso. Essa é a tragédia da República Presidencialista que nós vivemos, que infelizmente não tem outro caminho a não ser dividir a nação inevitavelmente, enquanto, volto a afirmar, chefe de governo, chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, provedor da última instância do judiciário, financiador do legislativo e tudo mais for a mesma pessoa, não há outro caminho a não ser, infelizmente, a segmentação cada vez mais acentuada da população brasileira e, infelizmente, a gente vai ter que estar trazendo essas notícias tristes, que não seriam as mesmas se o nosso regime político não fosse esse.